Amém. Seja bem-vinda, minha linda. Amém, obrigada. A tua palavra, viu? Amém? Amém. Dá para me ouvir? Boa tarde, irmãs, para todas. Nossa, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez com as irmãs. Acho que é a primeira vez esse ano que eu estou aqui. E eu não pude estar presente durante o ano. E talvez não poderia hoje. Até às 16 horas eu trabalhei. Mas tinha uma ansiedade no meu coração de estar aqui. E quando a Luciana falou comigo essa semana, a primeira coisa foi aquela questão assim: nossa, começa às 15h30, né? Até às 16 eu estou no trabalho, não posso ir. Mas eu me insisti um pouquinho, foi mais tarde para eu conseguir ir. E graças a Deus, nossa, como meu coração está queimando de alegria de poder estar aqui de novo e poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Que às vezes eu vejo no Instagram, não tenho acompanhado muito de perto tudo, mas eu sei do propósito do Senhor, porque desde a primeira vez que eu entrei aqui na live, o Senhor ele falou comigo a respeito do chá, a respeito das mulheres que estariam aqui e de como é grande o propósito do Senhor. Desde a primeira vez que eu ouvi aqui, ardeu no meu coração o chamado de missões, que eu sei que a todas que estão aqui têm esse chamado, eu tenho, e confesso que muitas vezes eu resisti, só que Deus não é limitado a nada. Deus não está limitado a línguas, Deus não está limitado a povos, Deus não está limitado a raças, Deus não está limitado às nações, tanto que ele pode nos conectar. E nós estamos aqui, cada uma em um lugar, em um cantinho, mas podendo compartilhar a palavra do Senhor. E isso é tão bom, é tão prazeroso, é uma alegria muito grande. Então, eu já quero pedir para você abrir a sua Bíblia aí no livro de Daniel, no capítulo 2. Quem tiver com a Bíblia aí pode abrir. Livro de Daniel, capítulo 2. Eu quero ler a partir do versículo 20 até o 22. Está escrito assim na palavra do Senhor. E disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele. Então, se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar ao Senhor mais uma vez. Amém? Pai, eu te agradeço. Meu coração é tão agradecido ao Senhor. Boa tarde, papai. Boa tarde, Jesus. Boa tarde, Espírito Santo. Obrigada, Deus, porque o Senhor está aqui conosco nesta live. O Senhor está aqui comigo onde eu estou e o Senhor está com cada irmã aqui presente. O Senhor conhece a vida de cada uma, o Senhor conhece as dificuldades de cada uma, o Senhor conhece cada uma pelo nome, o Senhor sabe o endereço, Senhor. O Senhor ama cada uma especialmente e o Senhor, nesse tempo, está cuidando de cada uma das mulheres.
Pai, o mais importante que este é o tempo do Senhor para as nossas vidas. Este é o tempo dos milagres do Senhor acontecerem nas nossas vidas. Este é o tempo da cura do Senhor para as nossas vidas. Este é o tempo da restauração. Este é o tempo dos milagres. Senhor, este é o tempo de mulheres serem levantadas com voz profética, em nome de Jesus. Então, onde houver uma profeta do Senhor, que ela possa queimar na tua presença, que ela possa, Senhor, se derramar na tua presença e ficar de pé, assim como o Senhor falou para Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Eu creio, Senhor, que nessa tarde o Senhor tem uma palavra para minha vida de ensinamento, o Senhor tem uma palavra para a vida das minhas irmãs, e eu quero pedir ao Senhor, a Deus, em nome de Jesus, que fale aos nossos corações, em nome de Jesus, usa-me, Senhor, da maneira que agrada ao Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor fique à vontade agora, Senhor, para entrar no lar de cada uma. Eu sei que o Senhor já está. E em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor traga algo novo para as nossas vidas nesse dia. Espírito Santo, que a tua palavra seja como flecha, Senhor, que acerta o alvo. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que o Senhor possa tratar especialmente de cada uma das tuas filhas, a começar por mim, Senhor, que preciso tanto, que sou tão dependente do Senhor. O som ligou aqui sozinho. Eu te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Obrigada por tudo. Amém. Glória a Deus. Amém, irmã. Eu já cheguei aqui atrasada, mas eu ouvi várias vezes a palavra tempo. Tempo. E o capítulo que eu li de Daniel, ele nos fala também a respeito disso. Daniel está dizendo assim: ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e ele estabelece reis também. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que não sabem discernir. Ele revela as coisas profundas e que estão ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele. Daniel está falando aqui que o Senhor ele tem controle de todas as coisas. Ele tem controle da natureza, ele tem controle do tempo, e assim como ele é o governo de tudo, da natureza, do tempo, ele também tem o controle da nossa vida, das estações da nossa vida. É ele que determina a época que nós vivemos, e o melhor de tudo é que o Senhor está em todas as épocas, em qualquer tempo da nossa vida, o Senhor está lá. Então, eu hoje estou vivendo um novo tempo. Eu não sei o que você está vivendo agora. Não sei como está a sua vida agora. Nós estamos exatamente no mês de dezembro, é o último mês do ano. E não foi um ano fácil, né? Pelo menos para mim, não sei para você. Eu estou falando do meu tempo. Não foi um ano fácil. Foi um ano para ser curada. Foi um ano para ser cuidada por Deus. Foi um ano para estar no colo de Deus. Foi um ano de abrigo no meio de deserto. E foi um ano de aprender muitas coisas com Deus também. Nosso tempo muda, os tempos mudam, e com ele mudam as estações. E dentro das estações estão também os propósitos do Senhor para a nossa vida. Então, eu quero compartilhar com vocês algo muito especial, muito importante. E
e um tempo que eu passei. Ano passado, exatamente nesta época, eu estava vivendo um outro tempo, completamente diferente deste, mas eu acho que é importante relatar isso. Talvez haja alguém aí que precise saber disso. Exatamente em dezembro do ano passado, eu estava muito triste, com muitos conflitos, passando por uma luta grande e vivenciando coisas que eu não tinha como resolver sozinho. Então, ano passado, no mês de dezembro, eu estava orando ao Senhor e eu lembro exatamente a oração que eu fazia. A minha oração era: Senhor, julga a minha causa. A palavra do Senhor diz que o Senhor um dia olhou para a causa de uma mulher, de uma viúva. E a Bíblia fala de um juiz mau. E constantemente aquela mulher estava diante daquele juiz por causa de uma causa. E ele não julgava a sua causa. Mas por ela ser tão insistente, um dia aquele juiz decidiu julgar a causa dela, por causa da insistência dela. E eu estava exatamente assim, orando ao Senhor por uma mesma situação, por um período grande de tempo. Ano passado, no meio do ano, eu também tinha feito uma oração, e a minha oração era a seguinte: Senhor, eu não quero estar, no início do ano, eu não quero mais estar morando no lugar que eu estou. E, e falei com Deus a respeito de algumas situações ali. Eu disse até o tempo que eu queria sair. Eu falei com o Senhor assim: eu quero estar aqui até o final do ano mesmo. Eu quero passar a passagem do ano na igreja em que eu estou, na igreja em que eu congrego, mas no início do ano eu não quero mais estar aqui. No ano passado, em agosto, eu tinha feito uma viagem, eu tinha ido para o Rio Grande do Sul, eu preguei lá no encontro de mulheres, foi algo muito tremendo que Deus fez lá. E apesar de ir para muitos lugares, de pregar, de estar buscando ao Senhor, de ter uma vida de oração, de estar sempre alimentando a minha fé, eu passava ainda por algumas lutas muito grandes. Ano passado eu morava numa casa própria, mas era uma casa que era construída num terreno que era dos meus sogros. E a gente vivia muitos conflitos por causa disso. E já havia muito tempo que eu falava com o Senhor: eu não quero estar aqui. Muitas vezes eu falei para o meu esposo isso também. Mas sendo ele homem, às vezes ele pensava assim: eu gastei muito aqui e não pago aluguel e é favorável estar aqui. Mas a situação lá realmente não era favorável, havia um incômodo no meu coração. E eu sei que Deus também estava movendo para que a gente não estivesse naquele lugar. A gente estava no meio de pessoas incrédulas. Eu vivi uma batalha espiritual muito grande naquele lugar. Eu não sei se alguém aí está entendendo o que eu estou falando, mas eu falo de espiritismo, de obras de bruxaria. Eu lutava com coisas assim, com o mundo de lá mesmo, coisas muito espirituais mesmo. Não sei se alguém já teve essa experiência, mas de ver coisas, de ver o lado espiritual. E isso ser uma batalha muito grande. Por 10 anos eu vivi essa batalha. E de Deus me mostrar muitas coisas, de ter visões e de ver mesmo uma guerra espiritual mesmo. Constantemente eu estava nessa guerra. Com o tempo, isso gerou um desgaste muito grande para a minha vida. E eu comecei a orar a Deus e pedir o fim daquela guerra ali, pedir o fim daquela batalha.
No final do ano, em dezembro, como eu disse, eu estava me sentindo muito triste. Eu sempre gostei muito da época do fim de ano, eu sempre gostei de arrumar muito a casa, eu sempre gostei de esperar as pessoas, eu sempre gostei dessa época de festa. Mas eu me lembro bem que ano passado, no dia 23 de dezembro, eu não tinha vontade de nada. Eu não quis arrumar minha casa. Eu não quis preparar uma ceia de Natal. E era mais ou menos 11 horas da manhã. O meu filho me ligou, o Pedro. E o Pedro me ligou, ele falou assim: mãe, esta madrugada eu estava orando e Deus me falava muito ao seu respeito. E ele disse que durante essa semana você fez uma oração. E ele ouviu esta oração. Ele ouviu a sua oração. E durante aquela semana eu estava com o meu coração muito contrito. E um dia da semana eu me tranquei no quarto, estava escuro, e eu me ajoelhei e eu comecei a orar muito ao Senhor e a pedir a Deus: Deus, faça alguma coisa, julga a minha causa. Nesse dia, no sábado, meu filho falou comigo assim: mãe, Deus me disse que ele escutou a oração que você fez. Eu não sei o que foi, mas ele ouviu. Eram 11 horas da manhã. Eu fui tomada por uma. Foi como se eu tivesse recebido uma injeção de ânimo. Imediatamente eu comecei a arrumar tudo, ia fazer tudo, e eu preparei, ainda fiz a ceia de Natal. E passou a época do Natal, passou o ano novo, e na igreja que eu estava, gente, eu estou dizendo que eu estava porque eu não estou mais. Hoje eu estou morando em outro lugar, eu estou morando em outro bairro e estou em outra igreja. Mas tudo dentro de um propósito que Deus queria cumprir na minha vida. E passou o ano novo, eu estava na igreja, na minha igreja a gente tinha lá, sempre tem uma campanha todos os anos de 12 dias de jejum e oração pelos 12 meses do ano. E todos os dias a gente vai à igreja. E nesses 12 dias a gente faz o projeto de vida. E eu fiz o meu projeto de vida no dia 4 de janeiro. Eu voltei do culto no dia 4 de janeiro. Eu me assentei na mesa e comecei a escrever o projeto de vida. E no projeto de vida, a primeira coisa que eu coloquei assim: Deus, transforma a vida do meu esposo. Eu quero um esposo fiel ao Senhor, totalmente moldado, transformado pelo teu espírito. Eu pedi pelos meus filhos e pedi que eles tivessem experiências poderosas com o Senhor, que o Senhor fizessem deles soldados, pedi a respeito da faculdade, pedi a respeito do trabalho deles. E pedi algo a meu respeito também. E eu deixei o meu projeto em cima da mesa e eu fui dormir. E no dia 5 de janeiro, às 6 horas da manhã, eu acordei com uma situação que foi um verdadeiro sopro na minha vida. Foi um verdadeiro terremoto. No dia 5 de janeiro, eu não estava na minha casa. Eu saí de casa. Eu não vou relatar a situação, o que aconteceu, porque se eu fizer isso, eu vou expor pessoas e não é o propósito do Senhor também. E começou um novo tempo do Senhor na minha vida, uma nova estação e um processo novo também. Eu passei 6 meses fora de casa. Foram 6 meses que eu fui morar na casa da minha mãe. E nesses 6 meses, a casa da minha mãe foi para mim como uma caverna. Eu não queria sair, eu queria ficar trancada lá. Eu não deixei de ir à igreja, não deixei de congregar,
mas era algo que eu fazia sozinha, isoladamente também. Continuei frequentando a célula que eu frequentava, as irmãs da minha célula estavam todas por dentro da situação, orando comigo, buscando ao Senhor naquela situação, e foram exatamente 6 meses de um tempo muito difícil. E durante essa caminhada eu pude ver Deus nesse tempo agir de uma forma muito poderosa. Eu sei que na hora que eu me sentei, que eu fiz o meu projeto de vida, foi aquela questão assim, pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido. E eu sei que exatamente quando eu fiz o meu projeto de vida, Deus ele ouviu e ele começou a mover. E eu sei também que o fato de ter saído de onde eu estava foi o agir de Deus, foi o mover de Deus. E ele me tirou de cena, me tirou da situação para fazer a obra onde ele precisava fazer, na vida de quem ele precisava fazer, e começou a Deus tocar no coração de quem ele precisava de tocar e agir de uma maneira muito especial na vida de quem ele precisava agir. A princípio, quando eu saí, quando aconteceu esse vendaval todo na minha vida, o meu primeiro pensamento foi: Deus, eu nunca mais vou subir no altar e pregar. Eu nunca vou deixar de te servir, mas eu não quero estar mais à frente de nada. Eu quero caminhar com o Senhor e quero te seguir de longe, não de perto. E em janeiro ainda eu fui num encontro de oração, bem cedinho, era um sábado, e por incrível que pareça, aqui estava chovendo, estava bem frio. E eu fui nessa oração, era umas 7 horas da manhã. E lá, uma das líderes de mulheres, uma pessoa bem conhecida, ela estava orando e o testemunho dela, ano passado, ela perdeu um sobrinho pequeno, uma criança de 5 anos, uma criança que ela pediu muito oração na igreja, e essa criança morreu de câncer. E ali ela relatava a revolta do coração dela pela morte daquela criança e por que Deus não tinha feito nada. E ela abriu o coração dela aquele dia, naquele lugar, é, contando para a gente da reação dela, que com a morte do sobrinho, a reação dela foi colocar o dedo no nariz de Deus e dizer: por quê? Por que que o Senhor não fez? Eu sou a única cristã da minha casa e eu pedi para o Senhor, e se o Senhor tivesse feito, ia ser para a glória do Senhor, a minha irmã ia entender que foi mover do Senhor, a minha família ia entender que foi mover do Senhor, e o Senhor não fez. E aquele dia ali, naquela oração, eu vi aquela mulher, aquela líder lamentar e murmurar. E até então eu não tinha feito nada disso, até então eu não tinha questionado a Deus, até então eu não tinha porquês para Deus. Mas nesse dia ali da oração, eu comecei a perguntar para Deus também: por que, Deus? Por que, que eu passei por todas essas coisas? Por que, que o Senhor não me protegeu? Por que que o Senhor não me livrou? Eu também não sou filha do Senhor? Por que que o Senhor permitiu tantas coisas acontecerem? Por que essa situação? Por que que eu voltei assim para estaca zero na minha vida? Por que que eu estou exatamente neste lugar, tendo o Senhor como Deus? O Senhor não é pai, eu sou filha. E começou uns dias, irmãs, de muito questionamento na minha vida, de muito conflito. Eu percebi ali, naquele momento, que eu não me sentia filha de ninguém.
Naquele momento, eu não me sentia filha, nem de Deus, nem de ninguém. É estranho isso, não é mesmo? Mas exatamente no início desse ano, eu vivi esse conflito. E começou uma guerra, porque eu também não deixei de falar com Deus, mas as minhas conversas com Deus eram questionamentos. Eram questionamentos e muitos porquês. E muitas perguntas que eu exigia resposta e que eu não tinha resposta. Mas como Deus é dono do tempo, e assim como Daniel está aqui dizendo que ele é que tem o controle, ele tira daqui, ele põe ali, ele coloca reis, levanta reis, ergue reis, e ele também destrona reis. Ele que te pega no lugar e ele te coloca em outro lugar. Ele é que te faz a promessa. É ele também que abre feridas na sua alma, no seu coração. E é ele também que tem todo o trabalho de curar. Os processos que você vive, que você está vivendo, olha, pode crer, tem a mãozinha dele aí. Por mais que você tenha muitas perguntas sem respostas, por mais que você não entenda, e eu digo, gente, foi um ano de muito aprendizado para mim. Foi um ano de muito choro. Foi um ano de muita lágrima. Foi um ano de muita dor. Porque dentro da minha alma não tinha uma feridinha, tinha um rombo. Nós precisamos cuidar do nosso tempo, de cada momento que nós vivemos. O meu esposo sempre teve muita facilidade de pedir perdão. Sempre que acontecia alguma coisa, ele vinha até mim e me pedia perdão. E eu não tinha tanta essa facilidade. Mas eu me acostumei tanto com os pedidos de perdão que quando ele chegava e ele me pedia perdão, eu dizia assim: tá perdoado. E o perdão de amanhã também já está preparado. E caminhava e seguia. Só que quando eu cheguei exatamente nesse estágio, nesse tempo da minha vida, esse ano, e nesse inverno da minha vida, nessa estação, tudo isso veio. Foi como uma avalanche. Eram coisas que eu não conseguia processar. Era muito. Eu comecei a dizer para o Senhor assim que era muito para mim. E eu comecei a olhar para dentro de mim e ver o meu coração cheio de tristeza, de amargura, de decepções e de frustrações também. Tudo muito. Tudo exageradamente muito. Mas eu sempre olhei para o Senhor também sendo muito, exageradamente muito. Todas as vezes que eu falo da bondade de Deus, eu falo que Ele é assombrosamente bom e assustadoramente bom. Então não há ninguém tão bom para curar quanto Deus. E não importa como esteja o seu coração, eu estou falando não importa no sentido de extensão, de grandiosidade de dor. Deus está aqui e Ele pode curar. Independente do que você passou até aqui, independente de como esteja a sua alma, você pode estar até olhando e dizendo assim: não tem jeito para mim. Eu sou um caso perdido. Na situação que chegou, não tem como consertar. Gente, tem como consertar sim. Tudo tem como consertar. E esse ano foi um ano de refletir muito.
de pensar muito na minha história com Deus. Em Gênesis, no capítulo 8, versículo 22, está dizendo assim: olha, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e seiva, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto existir a terra, não vai deixar de haver sementeira. Enquanto durar a terra, enquanto essa terra existir, não vai deixar de haver seiva, não vai deixar de haver frio, não vai deixar de haver calor, não vai deixar de haver inverno, não vai deixar de haver dia, não vai deixar de haver noite. E assim como é na natureza, é na nossa vida também. Enquanto você existir, gente, não vai faltar os dias bons, mas também não vai faltar os dias maus. Enquanto você existir, haverá dia na sua vida e haverá noite também. A noite chega, e a noite é exatamente aquele tempo de perguntas sem respostas. Às vezes a noite é exatamente aquele tempo que nós não temos direção, não sabemos para onde ir, não sabemos o que vamos fazer, não sabemos como vai ser. É noite na nossa vida. Mas enquanto nós existimos, também vai haver na nossa vida noite, vai haver o amanhecer também. Nunca houve noite que pudesse impedir o sol de nascer. Nunca houve problema, dificuldade, tribulação que pudesse impedir Deus de ser Deus, Deus de agir na nossa vida. E eu posso dizer para você hoje, com muita alegria, que 6 meses pareceu assim, anos, colocando esses 6 meses dentro do meu problema. Mas Deus agiu, mas Deus fez. E eu vivi muitas estações do Senhor. Vocês não sabem quem é a pastora Regina. E eu quero falar bem brevemente assim. Eu conhecia Jesus. Eu nasci e fui criada no aglomerado da Serra. O aglomerado da Serra é uma das maiores favelas que tem em Belo Horizonte. Acho que talvez a maior. E eu morei lá até os 37 anos de idade. Lá eu recebia Jesus como Senhor da minha vida. Lá começaram os processos de Deus na minha vida. E Deus me trouxe isso também esse ano. Deus me fez lembrar de onde eu vim, da minha origem. E o melhor de tudo, lá nesse lugar, lá na Serra, eu, os meus irmãos, nós conhecemos a Jesus. E quando nós conhecemos a Jesus, houve um agir do Senhor, sim. Nós somos chamados. Deus colocou um clamor na nossa alma. E nós passamos a viver ali para o Senhor. No aglomerado da Serra, eu, junto com um irmão meu, eu evangelizava as pessoas no tráfico. Eu ia à igreja de segunda a segunda-feira. Não tinha dia de folga, nem férias, nem feriado. Todos os dias estava lá. E os domingos, gente, às 8 horas da manhã, nós já estávamos na igreja para um café da manhã com a igreja. Depois a gente tinha escola bíblica dominical, depois nós tínhamos o culto, depois a gente só ia para casa almoçar. 1 hora da tarde, 1h30, a gente estava saindo de casa porque a gente ia para a rua evangelizar. E nós íamos de porta em porta, passávamos pelos becos, pregávamos para os meninos que estavam ali, muitas vezes com a arma na mão, mas eles permitiam que a gente orasse, que a gente falasse de Jesus. Levamos muitas pessoas para a igreja desta forma.
Eu conheci ali na Serra uma mulher que se chamava Helena, e a Helena tinha um filho no tráfico, e a Helena começou a nos pedir ajuda para evangelizar ali esses meninos. E o filho dela tinha saído de casa e ele estava, nessa época, numa casa que só tinham adolescentes e eles estavam ali e não podiam sair daquele lugar porque eles estavam atolados até o pescoço no tráfico. E naquela época tinha uma guerra de tráfico e era muito complicado. E eu, meu irmão e mais umas 2 ou 3 pessoas da igreja começamos a ir todo domingo à tarde, visitar aqueles meninos, a gente levava almoço, pregava a palavra de Deus para eles. Eu e meu irmão chegamos aí na Jocum, nós conseguimos tirar alguns, levar para Jocum, tiramos das drogas. E eu vivi ali uma experiência muito grande com o Senhor. Foi ali num domingo que eu preguei, e nesse domingo eu falei exatamente do Salmo 37. Porque tem inveja dos malfeitores, eles murcharão como a erva. Hoje eles estão lá bonitinhos, logo eles serão arrancados, lançados no fogo. Confia no Senhor e faz o bem, você habitará na terra e será abençoado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Naquele dia estava ali o Lucas, o filho da Helena, e eu falei a respeito de Jesus. Aquele dia eu sei que a palavra era direcionada, era para o Lucas, e eu falei para aqueles meninos que estavam naquela casa assim: vocês estão aqui, estão trancados aqui, talvez por um dinheiro que vocês estão ganhando aí, mas do que vale isso se vocês não podem deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, se vocês não podem sair e ir a lugar nenhum? Então imagina que o cenário seja diferente, imagine que vocês consigam ganhar muito dinheiro fazendo o que vocês estão fazendo, sendo traficantes, servindo a outros traficantes. Imagino que vocês consigam ganhar bastante dinheiro, fiquem ricos. Imagina que vocês vivam muito sobre essa terra. Imagine que vocês vivam até os 100 anos e tenham direito a tudo, e tenham uma vida boa e vivam regaladamente. Mas do que vai valer tudo isso se vocês perderem a alma de vocês, se vocês forem para o inferno? E naquele dia, o Lucas aceitou Jesus. Isso era o domingo. Na terça-feira, o Lucas saiu na rua e na rua ele foi pego pela polícia, ele foi levado para um casarão abandonado, lá ele foi torturado e foi morto. Isso na terça-feira. Na quarta-feira, nós estávamos no velório do Lucas, enterrando o Lucas. E naquele dia nós pregamos mais ou menos para uns 40 meninos que estavam ali no tráfico. E me o que mais assim me confrontou e até estremeceu a minha alma, que no culto à noite estava ali Helena, a mãe do Lucas que morreu, e ela estava ali adorando ao Senhor, de pé, louvando ao Senhor. Eu servi a Deus em um tempo que nada abalava a nossa fé. Nós sofríamos, mas a gente estava ali na igreja, buscando ao Senhor em qualquer tempo, em qualquer situação. Muitas de nós, mulheres de Deus, fomos chamadas pelo Senhor para sermos princesas, para sermos rainhas. Algumas mulheres aqui foram chamadas para serem como Esther, vão estar em lugares nobres, o Senhor vai colocar em lugares altos, mas há mulheres também que o Senhor chamou para a guerra. E eu sei exatamente quem eu sou. Deus me chamou para a guerra. Naquele lugar ali, eu fui com uma pastora abrir uma igreja no pior lugar que existia na Serra, que era o beco do tráfico. Naquele lugar, nós abrimos uma igreja e quando nós oramos ao Senhor, o Senhor disse que aquele lugar ia se chamar Casa do Oleiro. Quando nós falamos ali que ia se chamar Casa do Oleiro,
umas duas mulheres que já estavam frequentando a igreja conosco falou assim: vocês ficaram loucas, porque essa casa é a casa do olheiro. Era a casa, irmãs, que os traficantes guardavam as armas em cima da laje, porque era um lugar do alto, eles conseguiam ver todo mundo que estava chegando naquele lugar. Era exatamente onde nós estávamos, e Deus disse que seria a casa do oleiro. Naquele lugar ali, nós duas pregávamos a palavra do Senhor, nós duas fazíamos o louvor. E mulheres, só mulheres começaram a vir para a igreja. Um dia eu comecei a falar: Deus, o Senhor não vai trazer homens para a igreja também? Nós precisamos de homens aqui, precisamos de soldados. E Deus me deu um sonho. No sonho, ao redor da igreja, em todos os lugares, haviam homens armados até os dentes, mas não eram homens do tráfico, eram homens do Senhor. E a partir daquele sonho, Deus ele foi trazendo os traficantes para dentro da igreja. Eles entravam, ouviam a pregação e eles colocavam as armas ali em cima do altar. Eles iam entregando as suas armas. Ali naquele lugar, homens que estavam no tráfico, hoje são pastores, hoje são obreiros na casa do Senhor. Ali naquele lugar, nós falamos do amor de Deus para prostitutas, para meninas que estavam na prostituição e hoje são filhas do Senhor, são princesas do Senhor, são amadas do Senhor. Eu vivi esse tempo da minha vida. Aos 37 anos eu saí da Serra, eu fui para um outro tempo, para um outro lugar. Era uma nova estação. Gente, não era mais o aglomerado, não era mais a favela, mas também não era um lugar mais fácil, não. Lá dentro do aglomerado, quando a gente batia nas portas para falar do amor de Jesus, era simplesmente muito aceitável. A gente entrava facilmente na casa das pessoas. Para o lugar que eu fui, para o bairro que eu fui, para você ir na casa de alguém, falar de Jesus, fazer uma visita, você tinha que ligar. Fulano, eu posso ir aí hoje? Né? Posso te fazer uma visita? Não é simplesmente ir. Aquele tempo também me causou alguma estranheza. E era um tempo de se adaptar também. Mas foi um tempo também que eu conheci outras pessoas, outras mulheres, mulheres vivendo depressão, mulheres vivendo com problemas no casamento, mulheres que foram trocadas por outra, mulheres cheias de conflitos, cheias de feridas na alma, e que nós nos encontramos e foi possível também compartilhar a palavra do Senhor, o amor de Jesus. O tempo muda. E uma das coisas que Deus me fez muito ver este tempo, que o tempo muda rapidamente. Às vezes nós estamos vivendo um tempo e situações que nós pensamos que elas nunca vão acabar na nossa vida. E Deus faz assim, ó, muda tudo numa virada só. Onde eu estava em um único dia, em questões de segundos, eu já não estava mais lá. Deus me levou para um outro tempo, para uma outra situação, gente, parecia outra dimensão. E começou a fazer tudo novo, começou a fazer uma nova história. E uma das coisas que Deus me chamou bastante atenção, o tempo ele não vai nos matar. As estações não vão nos matar. Dentro disso tudo existe um propósito que Deus vai cumprir e não tem ninguém nem nada que possa impedir Deus de cumprir o propósito dele na nossa vida. Mas olha, não despreze o tempo que você está vivendo, não. Você precisa observar este tempo. Sabe por quê? Seja inverno ou primavera na sua vida, seja verão ou outono, seja qual estação, Deus está neste tempo da sua vida, Deus está nesta estação e há um propósito nisto para se cumprir. Então, desfrute o caminho.
esse ano foi algo que Deus falou profundamente no meu coração. Esse tempo que você está vivendo é para desfrutar, não deixa ele passar. E até aqui, se você viveu de qualquer maneira, passando por lutas, passando por dificuldades, deixando ir, mas sem perceber, sem se ater ao que está acontecendo, comece a prestar mais atenção, porque nesse tempo Deus está fazendo algo muito bom e muito poderoso, muito forte. E houve o tempo do mover do Senhor na minha vida esse ano, houve o tempo da cura. Vou explicar isso para você entender que houve, que Deus fez. Eu fiz a minha escolha de perdoar. Isso contrariou algumas pessoas, mas eu sou filha do Senhor, eu escuto a palavra do Senhor e eu sei que ela precisa ser aplicada na nossa vida. Quando nós perdoamos alguém, você não está livrando aquela pessoa do inferno, você não está livrando ela da culpa, você está se livrando do inferno, você está livrando a sua alma. Você está permitindo ser curado, porque não perdoar uma pessoa é como se você estivesse segurando nas suas mãos, retendo nas suas mãos um arame farpado e puxando, e aquilo sangrando, cortando a sua mão, e você sabe que está doendo, sabe que é desconfortável e não quer soltar. Então, perdoar é se liberar, perdoar é se livrar, perdoar é se libertar. E essa foi a escolha que eu fiz. E a partir disso, Deus recomeçou tudo e fez tudo novo na minha vida. Hoje eu moro no lugar que Deus preparou e está sendo uma nova experiência com Deus. Eu disse que não voltaria a pregar, eu voltei a pregar. No início desse ano, eu estava em São Paulo, foi um tempo precioso do Senhor. E eu tenho experimentado isso no Senhor. Foi um tempo que Deus tratou muito com a minha fé, mudou a minha maneira de ver, de pensar e de crer, porque aquela palavra lá que está escrito que se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, você vai ser capaz de ordenar um monte, saia daqui, vá para ali, ele vai te obedecer. E eu entendi que Jesus, quando ele disse isto, não é exatamente o que eu entendia que ele queria dizer, porque eu pensava que se a minha fé fosse pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, fosse pelo menos pequenininha, eu ia ser capaz de fazer muita coisa. E o Senhor me mostrou que não, que chega um tempo na nossa vida que a nossa fé tem que ser grande, tem que ser firme, tem que ser extensa, tem que ser palpável mesmo. A nossa fé não pode ser abstrata. Eu aprendi que, por mais que Jesus fale e ele exemplifique a fé como um grão de mostarda, ele quis dizer que o grão de mostarda é um dos menores grãos que existe, mas ele é exatamente diferente de tudo. O grão de mostarda, se ele for pisado, ele não vai se quebrar. Se você tentar triturar, não vai se quebrar, porque ele é firme, porque ele é duro, porque ele é rígido. E a nossa fé precisa ser firme, precisa ser rígida. O grão de mostarda, ele não se mistura a nada. Então, assim, a nossa fé não pode ser híbrida, ela não pode se misturar a nada. Nós não podemos agregar nossa fé às dificuldades, às lutas que a gente tem passado, nada disso pode ser misturado, porque luta é luta, dificuldade é dificuldade, mas fé é fé, fé é olhar para o Senhor, fé é crer que existe um alvo, fé é andar para frente, fé é não enxergar circunstâncias, fé é saber que vai acontecer, que não importa a situação, vai acontecer. E quando Jesus está falando do grão de mostarda, ele também nos exemplifica que o grão, quando ele é lançado na terra, embora ele seja bem pequenininho, gente, ele não fica lá pequenininho.
Quando ele se encontra com a terra, ele começa a crescer, 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 e ele se torna uma árvore estrondosa. A partir do momento que você ouviu esse nome, Jesus, a partir do momento que você o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, a partir do momento que você tomou consciência da existência dele, e a partir do momento que você se viu como filha dele, a sua fé, ela tem que crescer, 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 crescer. E essa fé extensa, ela sim é capaz de dizer para o monte: saia deste lugar e vá para aquele lugar ali. Então, eu aprendi isso com o Senhor. E não foi nos anos na minha vida, foi este ano. Eu aprendi com o Senhor que Ele me ama. E aqueles questionamentos tantos que eu fiz, quando eu vi, experimentei o amor tão grande do Senhor mais uma vez, eu pude ver o quanto Ele me escolheu para ser filha dele. E eu sou muito grata ao Senhor, porque em tempo nenhum ele desistiu da minha vida, em tempo nenhum ele desistiu de me amar, nem na minha ignorância ele desistiu das promessas dele para a minha vida, e ele tem andado todos os dias comigo. Eu estou vivendo, sim, um tempo novo do Senhor, um tempo de experiências novas com ele, um tempo de experimentá-lo de forma diferente, um tempo de avivamento do Senhor. E mais uma vez ele se revelou a mim que avivamento, avivamento que nós estamos buscando tanto dele, não é pulo, não é grito, não é esse alvoroço todo, não é essa expressão de alegria que a gente imagina que é, mas é mudança de vida, mudança de caráter, plenitude com o Espírito Santo de Deus, mudança de direção, se autoavaliar, saber que nós precisamos de mudar. Isso não é para o ano que vem, isso é hoje, é todo dia, é toda hora. Isso é avivamento na nossa vida, de entender o quanto nós precisamos do Senhor e que sozinhas nós não conseguimos nada, não podemos nada. Irmãs, e é isto. Eu espero que não tenha sido tudo isso confuso para você, mas eu espero que você tenha entendido de alguma forma que Deus te ama tanto, que você é tão preciosa para o Senhor e que os olhos dele estão focados em você e que ele não desistiu de nada ao seu respeito. Tudo que ele te prometeu, ele vai fazer. Um Deus que foi capaz de entregar o próprio filho por amor a você. Você acha que alguma coisa na sua vida vai ficar para trás? Não vai ficar. Nada vai ficar para trás. Tudo aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Tudo aquilo que carrega o seu nome está nas mãos do Senhor e Deus sabe disso. Ninguém é ignorado por ele. Então, tudo que diz respeito a você, Deus está preocupado e ele é zeloso em fazer no tempo certo, no tempo dele. Então, que você possa confiar no Senhor. O ano ainda não terminou e ainda tem coisas para ele fazer. Tem coisa que ele ainda vai cumprir esse ano ainda na sua vida. Eu falo isso crendo muito, porque eu pedi algo para Deus também, uma única coisa, acho que ele já fez tudo. Tudo que eu coloquei no meu projeto de vida, tudo que eu pedi para ele no início do ano, tá tudo feito. E uma última coisinha, um último detalhe, eu pedi para ele agora no início de dezembro, e eu sei que ele vai fazer. Então, creia no seu coração. O Senhor, ele te ama e ele vai fazer na sua vida. Não sei o que, não sei o que você precisa, não sei a situação que você está vivendo. Espero no Senhor que os seus conflitos sejam menores do que os meus
Espero no Senhor que as suas guerras sejam menores. Espero que você viva um tempo precioso de, se for necessário, de descanso no Senhor, de esperar nele, de deixar ele fazer, porque é o tempo dele, no tempo dele ele faz todas as coisas, no tempo dele ele opera do jeito dele, e ele, gente, ele faz o que ele quiser. Foi a primeira vez, no início desse ano, que eu comecei a orar ao Senhor e dizer para ele: Senhor, faça a tua vontade. Eu descobri que eu tinha medo de fazer essa oração, porque dizer para Deus, Senhor, faça a tua vontade, é entregar tudo, gente. É porque ele vai poder mexer aqui e ali. E muitas vezes na minha vida eu segurei aqui, segurei ali, tentei fazer do meu jeito e não deu certo. É do jeito de Deus. Então, hoje eu confio que a vontade do Senhor é sempre melhor do que a minha. A vontade dele é soberana, a vontade dele é melhor do que a sua. Por mais que o seu coração seja tão bondoso, por mais que o seu coração seja tão desejoso por coisas tão boas, a vontade dele para a sua vida ainda é melhor. Amém? Que você possa ficar com essa palavra e o próximo ano que ele venha carregado de muita bondade do Senhor na sua vida, de muitas coisas boas, de muitas experiências com Deus, de muitos milagres com Deus e que você possa testemunhar verdadeiramente o quanto Deus é bom e o quanto ele é poderoso para fazer na nossa vida e mudar qualquer situação na nossa vida. Amém? Senhor abençoe.